Olá, bom dia para todo mundo. 1º de fevereiro de 2021 e o primeiro mês já foi, né, gente? Já foi. E hoje vamos começar, né, a falar um pouquinho, né, sobre o tema da nossa live de hoje, que é fazendo as pazes com a sua cozinha. Exatamente. E para quem não sabe, desde o comecinho de janeiro, eu tô fazendo live toda segunda-feira aqui às 7 horas da manhã, porque eu acredito que segunda-feira é aquele dia do segundô. Existe o sextou, pra mim é o segundô. E o que é o segundô? É o dia que a gente vai colocar a nossa semana em ordem. É aquele dia onde a gente vai se programar, vai colocar ali, né, os nossos objetivos para conseguir ter uma semana incrível. E eu acredito muito, né, que a cozinha, ela é um ambiente fundamental, né? Dizem que a cozinha, ela é o coração, né, da casa, e eu de fato acredito nisso. Até porque é impossível a gente, né, não estar abrindo gavetas, abrindo portas, prateleiras, armários ali, tudo tem que estar muito fácil, né, o acesso, senão realmente a cozinha acaba virando aquele pesadelo, né, na vida de todo mundo. E por isso eu tô aqui hoje, né, dentro da minha cozinha, vou abrir a minha cozinha para você. Tem muita gente, né, que me pergunta, principalmente as crianças, né, quando eu vou fazer a organização, mas a sua casa deve ser tão organizada, né? Deve ser tão arrumada. E aí agora você vai tirar suas próprias conclusões para ver se de fato a minha cozinha ela é organizada. Bom, e aí a gente vai falar aqui um pouquinho, né? O objetivo desse nosso papo hoje é conversar um pouco como que a gente pode, né, manter a cozinha, né, longe daqueles pontos de bagunça. Sabe aquelas armadilhas que normalmente acontecem, onde a bagunça mais se instaura? Então eu vou contar um pouquinho aqui hoje para vocês como que a gente faz, né, toda esse sistema de organização, né, como eu faço aqui na minha cozinha, que são dicas que você pode fazer aí na sua casa também, tá? Bom dia para todo mundo que tá entrando. Bom dia também para as pessoas que vão assistir essa live, né? Depois ela vai ficar gravada ali no meu perfil. Então a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a cozinha, né? Aquele ambiente que realmente a gente precisa ter aqueles objetos, né, sempre à mão, porque a hora que você tá fazendo, né, a comida, a hora que você precisa acessar, né, um desses utensílios, gente, eles têm que estar realmente dispostos de uma forma muito prática, porque senão vira um tremendo estresse, né, e acaba atrasando muito esses processos. Então eu convido você a vir aqui um pouquinho comigo, e eu escolhi um ambiente, o primeiro, né, cantinho aqui da minha cozinha, que é a minha despensa. A despensa de alimentos, que é um ambiente fundamental, né, em toda a cozinha. E muitas vezes acabam surgindo, né, muitas dúvidas, puxa, como que eu posso organizar esses alimentos da melhor forma? Pote hermético, não pote hermético, cesto, não cesto, como que a gente faz para organizar, né, esses utensílios? Bom, então vamos começar falando um pouquinho, né, da parte dos alimentos fechados, tá? Como que normalmente, né, eu vejo, né, esses alimentos, né, dispostos ali nas casas, né, dos clientes que eu faço organização? Normalmente existe uma despensa e eles estão ali todos juntos, né, junto e misturado, né, um pouco. O que que acontece? Nesse caso, não é o ideal, porque você acaba perdendo o controle do que realmente você tem e o que você precisa ter na sua casa. Quando esses alimentos eles ficam todos juntos, e normalmente, né, a gente vê saquinhos, né, os alimentos eles vêm em saquinhos plásticos, ou seja, eles não têm eles juntos ali, eles ficam, né, muito misturados, um pouco moles, então é muito complexo quando você tenta fazer essa organização dos alimentos, né, os alimentos quando eles estão fechados e eles estão ali todos juntos, né, você acaba perdendo realmente o controle. E é muito comum, muito mesmo,
a gente encontrar muitos alimentos vencidos. Por quê? Naquela hora em que você está indo para o mercado, você acaba não vendo aquilo que você tem, você acaba não usando aquilo no seu dia a dia. E aí, o que acontece? Você acaba tendo realmente, né, um desperdício muito maior de comida. Então, quando a gente fala na questão da organização, que ela é muito atrelada à economia financeira da casa, é muito verdade isso. Eu acho que a cozinha, ela é o ponto prioritário quando a gente fala nessa questão da economia financeira que você pode ter, né? Quando você tem ali esses objetos, esses alimentos, né, organizados. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço na minha cozinha e como é algo que eu também indico, né, quando eu vou fazer organização na casa dos meus clientes, tá? Bom, deixa eu descer um pouquinho aqui a câmera. Aqui, como que a gente vê, né? Aqui é a minha despensa, olha, de alimentos fechados, tá? E aí, como que eu faço para organizar esses alimentos? A gente faz a organização deles em cestos, tá? Cestos assim como esses. Por quê? Quando eles estão aqui dentro desses cestos, eles têm um espaço delimitado, tá? E aí eles não ficam sambando. Imagina só, por exemplo, molho de tomate, né, que vem esses saquinhos assim. Gente, se você deixasse esses saquinhos todos juntos ali, eles não ficariam provavelmente de pé, eles iriam cair, você acabaria não vendo tudo aquilo que você tem. Então, nesse caso, é super importante, né, essa delimitação do espaço, tá? É como se fosse, a gente brinca que a organização, ela tem as casinhas, né? E é muito isso mesmo. Então, essa casinha aqui é uma casinha de molhos, tá? É uma casinha de molhos. E aí, dentro dos molhos, eu também deixo, por exemplo, o que é caldo de carne, caldo de galinha, né? Eu deixo aqui porque é uma base meio de tempero, né, da minha casa, tá? E aí, eu gosto muito desse, eu vou falando também um pouquinho dos produtos organizadores que eu acabo utilizando em alguns casos, tá? Nesse caso aqui, esse cesto, eu gosto muito porque ele tem essa alça aqui, ó. E aí, ele serve realmente como uma gavetinha. Claro que nesse meu caso aqui, vocês vão ver que o meu armário, ó, ele é bem profundo, tá? Ele tem uma profundidade grande. Então essa alça não me atrapalha em nada. Caso você tenha uma despensa que ela não é muito profunda, talvez essa alça roube um pouco do espaço. E nesse caso seria melhor um cesto sem ela, tá? Um cesto retangular mesmo, básico, e aí você consegue puxar aqui também, fazendo esse mesmo sistema gavetinha que eu falei. E aí você consegue também ter esses produtos aqui organizados. Outra pergunta também, né, que muitas pessoas me fazem é, puxa, qual é a quantidade, né, como que eu faço essa organização dos cestos da minha casa, né, como que eu faço para entender quantos são necessários, como que funciona isso? Vai depender muito do que você tem na sua casa, tá? Então, qual que é o primeiro passo, né, para começar essa organização, né, da cozinha? Eu sugiro que você pegue todos os alimentos que você tem e você ponha em cima da mesa. Primeiro passo, analisar as validades, tá? É super importante você ver se aqueles alimentos que você tem ali, eles estão íntegros, estão com a validade ok, né? E aí você começa a dividir esses alimentos por famílias. Como que eu oriento fazer essa divisão? Você pode colocar os enlatados juntos, né? Se você não tiver muitos enlatados, você pode colocar as conservas juntas. Então, todos, por exemplo, vidro de palmito, latas de ervilha, molhos, você pode deixar tudo isso que a gente considera, né, uma conserva, todos juntos. Claro, se você vê que você tem na sua casa uma quantidade maior de algum deles, por exemplo, puxa, eu compro muito milho e ervilha, então você pode fazer um só de latas, né, de lataria, então milho, ervilha, atum, sardinha, então você consegue fazer isso de uma forma diferente, tá? Ou ainda, as massas, deixa todas juntas, farináceos também.
grãos é um quarto item. Normalmente você vai ter pelo menos 4 categorias dessas na sua casa. E uma quinta que é confeitaria, tá? Confeitaria o que é? Leite condensado, creme de leite, o chocolate solúvel, o achocolatado. Você pode também ter uma cesta que é matinais. Então você pode deixar ali itens que são relacionados ao café da manhã. Então eu posso ter desde pães, cereais, granola, aveia, o café. Você pode deixar todos esses itens juntos, né? Então você vai conseguir fazer essa categorização de alimentos muito de acordo com aquilo que você tem na sua casa, tá? Então aquilo que faz sentido ter na sua casa para que você consiga ter esses alimentos de uma forma mais compartimentalizada, vamos dizer assim. Então aqui no meu caso, ó, abaixar aqui um pouquinho para vocês verem. O que eu tenho, né, aqui, começando aqui pelo cantinho. Eu tenho as bebidas aqui, que são leites. O que é legal também olhar? Aqui nesse meu armário, ele tem uma altura, que ele é uma altura grande. O que eu faço aqui? Eu faço uso, olha, desse Gavetex aqui, ó, estão vendo? É um Gavetex, é um aramado. E aí aqui eu coloco as minhas massas que elas estão fechadas, tá? Porque assim eu consigo também ter um aproveitamento melhor do espaço. Nesse caso aqui, eu não tenho o hábito de estocar muito alimento, tá? Eu deixo eles, e aí a gente já vai falar um pouco aqui dos potes herméticos, eu deixo sempre, né, uma quantidade que está aberta no pote e pelo menos um deles de reserva. E aí quando eu reponho, né, o alimento do pote, aí sim, nesse momento é o que eu faço a minha compra, tá? Por quê? Eu pelo menos vou no mercado uma vez na semana para comprar legume, perecíveis, então para mim não me custa nada. Se tiver, eu já aproveito para fazer uma verificação daquilo que tá faltando e se tiver, eu aproveito e já faço a compra, tá? Mas tem gente que prefere ter uma despensa mais abastecida para o mês, que não faz essas compras com mais frequência. Então, nesse caso, aí eu sugiro realmente que você deixe pelo menos 1 ou 2 alimentos daqueles que você mais usa ali fechados, para que você não precise ficar repondo, né, com muita frequência ali, caso você não tenha idas frequentes no mercado, ou você peça, por exemplo, né, o delivery do hortifruti ou o que quer que seja, tá? Então vai depender muito do seu hábito, né, do seu hábito aí na tua casa, para você conseguir, né, fazer essa programação, tá? Então aqui no meu caso eu tenho, né, um de farináceos, um de confeitaria, um de pães, que a gente acaba armazenando aqui também, os molhos e os enlatados, né, além dos leites. Então é basicamente isso, né, que eu tenho aqui na minha despensa. Então alimentos que estão fechados, eles ficam no cesto. Aí vem a famosa pergunta, né, puxa, mas e aí, quando esses alimentos são abertos, para onde eles vão? Eles vão para os potes herméticos. Os potes herméticos, eles são super importantes para o armazenamento dos alimentos. Eu diria de duas formas. A primeira delas imagina esse feijão aqui, quando você abriu, né, o saco, ele tava ali, você usou um pouquinho do feijão e daí depois você guardou. Como que você vai armazenar esse saquinho? Provavelmente você vai colocar, né, um pregador ou aquele ferrolhozinho, né, o que quer que seja, para deixar ele fechado. Ele ali, ele já é difícil você conseguir fazer, né, um armazenamento desses saquinhos quando eles estão abertos, né? Porque vai ficar um em cima do outro, você vai provavelmente perder um pouco ali o controle. Eu vejo com muita frequência, às vezes a família, ela não viu que o saquinho estava aberto e aí já abriu um outro saco. Então é muito frequente a gente encontrar mais do que um alimento aberto no saco, né? Então tudo isso acaba o quê? A partir do momento que você abre o saco, o ar entra em contato já com aquele alimento e ele começa já a sofrer um pequeno processo de degradação, né?
com o pote hermético, o alimento, você tem duas vantagens, né? Uma delas é que você vai conseguir fazer um armazenamento melhor desses alimentos, tá? No sentido de, você pode colocar potes empilháveis que sejam da mesma família, então um fica em cima do outro, então você consegue identificar os alimentos e ver todos eles e consegue dispor na sua despensa de uma forma que fique mais fácil para você visualizar. E também os alimentos, eles acabam ficando protegidos, né, do contato com o ar, ou seja, aqueles famosos carunchos, vocês já viram aqueles bichinhos que às vezes fica, né, lá no fundo assim, de saquinho de comida, eles acabam não entrando, né, aqui dentro dos potes porque ele tá vedado, tá? Eu tô fazendo o uso, né, de uma marca nova aqui para testar na minha casa. Eu sempre testo todos os produtos, organizadores, ele tem que funcionar para mim, senão como é que eu vou sugerir, né, para os meus clientes? Então, nesse caso, esse pote hermético aqui, ele é da Plazútil. Eu gostei muito desse pote por alguns motivos e aí eu vou falar um pouquinho para vocês alguns cuidados necessários quando você for comprar um pote hermético. Sim, o pote hermético, ele tem, né, um investimento às vezes um pouco alto, porque ele é um produto que vai durar durante bastante tempo, né? Na verdade, o intuito é esse, né? Que ele tenha uma longa duração ali na sua casa. Mas, para isso, ele precisa ser um produto de qualidade. Para que um produto seja de qualidade, você tem que ter muito na mente essa questão aqui da trava do produto e do vácuo. Porque quando você fecha o pote, ele tem que fazer um barulhinho para saída do ar, porque senão o ar vai estar ali tendo uma troca com o ambiente e toda aquela questão, né, de manter o alimento íntegro, sem contato com o ar, acaba indo por água abaixo, tá? Então, esse pote aqui eu gostei muito porque ele tem essa borracha, ó, de vedação, tá vendo? Então ela veda super bem. E ela ainda tem, ó, esta trava, ó. Ou seja, o produto, ele tá aqui super firme. E aí, no caso de algumas dispensas em que às vezes a gente acaba organizando em gavetão, onde a gente precisa puxar, né, ali o pote, ele acaba não soltando a tampa, né? Eu tenho alguns potes de acrílico que às vezes neste movimento aqui, né, de retirada dos gavetões, ele acaba soltando e às vezes acaba quebrando, né, quando a pessoa não tem esse tipo de cuidado. Então, é super importante que ele tenha uma excelente vedação. Não adianta ser só pote bonito, tá? Ele tem que ser prático, ele tem que ser funcional. Aqui também ele é um transparente, né, onde você consegue ver o alimento. Isso é super importante, por quê? Porque o seu olhar, ele vai muito mais rápido se você consegue identificar o alimento que tem aqui dentro. Ainda assim, eu faço a identificação aqui com uma rotuladora, que no seu caso você pode colocar uma etiqueta de escola, tem algumas etiquetas de lousa, como se fosse uma lousinha preta, e você consegue escrever com caneta giz líquida, tá? Fica muito bom também, principalmente se são alimentos que você não usa com muita frequência e que vão sair ali daquele pote, tá? Deixa eu conectar aqui um pouquinho a minha bateria. Então, são alguns cuidados importantes que a gente precisa ter aqui, tá? Porque, olha aqui nesse meu caso, eu tenho aqui um restinho de massa de sopa, né? Então, essa daqui eu acabo nem identificando, porque ele vai ser um potinho que não vai ficar aqui por muito tempo. Então, nesse caso, eu acabo nem escrevendo, tá? Mas, em outros casos, é importante que você faça essa identificação, tá bom? Por exemplo, se fosse uma coisa assim, olha, que a pessoa não sabe o que é. Aqui, no caso, é farinha de mandioca. Mas,
tem gente que não sabe, principalmente quando é criança, farinha de rosca, farinha de mandioca, às vezes farinha de milho, gente, se confunde. O sal e o açúcar, né, que são brancos em pó. Então é importante que ele tenha essa identificação aqui. E o que é muito, muito bacana nesses potes, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Mais pra cá, você está literalmente dentro da minha cozinha, sejam muito bem-vindas. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu consigo fazer uma escadinha com esses mantimentos, tá? Por quê? Lembra que eu falei pra vocês a questão, né, que eles são empilháveis, se eles são da mesma família? Aqui nesse caso, por exemplo, eu coloquei o açúcar, o trigo de quibe e a ervilha. Eles conseguem ficar juntos aqui e eu consigo acessar. O que é importante? Eles têm diferentes tamanhos. Então, por exemplo, ó, esse daqui ele é mais quadradinho, onde eu coloco aqui a lentilha. Esse outro ele já tem uma outra família, ó, ele é mais compridinho, olha. Mas ainda assim, se eu precisar fazer um empilhamento, ó, eu consigo, entendeu? Porque ele tem um encaixe que é um encaixe universal entre eles. E aí, olha, aqui, né, nesse caso, o que eu coloquei? Ó, a farinha de rosca, que tá aqui atrás, em cima da farinha de trigo, que é algo que eu não uso com muita frequência. O milho, né, milho de pipoca, tá aqui, inclusive eu preciso comprar mais. Ervilha. Então, o que é legal? Eu consigo fazer escadinha com eles. Então, eu consigo acessar e ver todos eles. Ainda que eu tivesse uma despensa que ela não tem tanta profundidade, eu conseguiria fazer, olha, um empilhamento desses mantimentos, entendeu? E aí, quando eu precisasse acessar, é brincar de Lego, gente. É só tirar e colocar. Isso é algo que você precisa tomar muito cuidado. Qual é o tipo de organizador que vai ser adequado aí na sua casa, tá? Porque muitas vezes a gente, na ânsia de querer ter um produto, a gente acaba não analisando a nossa própria necessidade, tá? Então, nesse caso, os potes herméticos, eles acabam ficando dispostos dentro dessa forma. Outra coisa também super importante, né? Quando for colocar o alimento dentro do pote hermético, é colocar a validade aqui embaixo dele, tá? Nesse meu caso aqui, os produtos que estão aqui, eles são consumidos com muita frequência na minha casa. Então, não fica alimento aqui parado, vai ficar alimento parado por 2 meses, não mais do que isso, tá? Mas se é um alimento que você não usa com muita frequência, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Arroz arbóreo. Puxa, eu não faço risoto, né, com tanta frequência, então ele vai ficar ali um pouco parado. Cuscuz marroquino, também não faço com tanta frequência, então, né, aquele grão vai ficar parado ali por mais tempo. Então, o que a gente faz nesse caso? Coloca aqui embaixo uma fita crepe com a data da validade, tá? Isso é super importante. Por quê? Se é um alimento que não é consumido com muita frequência, você vai ver quando que ele vai vencer. Então, aqui na minha cozinha eu deixo um rolo de fita crepe, né, para justamente ter esse tipo de utilização aqui na cozinha, tá? Então, esse é um ponto também bastante importante, tá? Então, em relação à parte da despensa, seria mais ou menos isso que eu queria falar. Agora, vamos passar para a parte da louça, tá? Que é um outro ponto também. O que eu vejo, né? Quando eu fiz esse armário, eu vou contar uma história para vocês que ela é uma história real, tá? Quando eu mudei para esse apartamento, ele era um apartamento bem antigo, tinha 30 anos o prédio. A cozinha era uma cozinha super escura, era uma cozinha com aqueles... era uma armário marrom, era horroroso. Ficava aquele ambiente escuro. E aí, logo, né, na primeira oportunidade que eu tive, né, trabalhei muito, juntei dinheiro para fazer uma reforma nessa cozinha, pelo amor de Deus, trocar armário, né? A minha primeira ponto foi, enche a cozinha de armário, mas naquele momento, né, que eu não tinha, né, o conhecimento e não tinha, né, a minha certificação de personal organizer, eu andei por aí fazendo armário a dar com o pau, né, literalmente. E eu não me preocupei em olhar, de fato, o que seria alocado em cada um desses lugares, tá? E aí o que aconteceu? Vieram prateleiras muito altas, aí tive que chamar o marceneiro de volta para ele baixar a prateleira, para fazer um remendo ali no negócio. Então,
quando você for fazer, né, se você for passar por esse processo, né, de, puxa, vou investir, né, numa marcenaria, num armário, tenha em mente aquilo que você tem na sua casa e peça para esse marceneiro, enfim, já prever aonde vai entrar essas peças, tá? Louça, prato, copo, taça, travessas. Isso faz muita diferença, porque quando você tem um móvel que ele é feito sob medida para as suas coisas, para as suas necessidades, você minimiza, né, a utilização de produto organizador, fica tudo muito mais prático. Então, tenha isso na cabeça quando você for fazer, né, a sua compra de armário, se um dia você for precisar, tá bom? Por que eu vou te dizer isso? Aqui, olha, nessa parte, ela ficou uma prateleira mega alta. E era para colocar xícaras, né? Xicrinhas de café, né? Os meus itens aqui de café da manhã. O que eu ia fazer com uma xícara, um copinho desse tamanho, né? Numa prateleira dessa altura. Então, nesse caso aqui, o marceneiro, né? Foi uma das intervenções que ele fez. Ele dividiu essa prateleira aqui ao meio. E ainda assim, eu não conseguia acomodar todas as minhas xicrinhas de café, né? Ali. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei esse produto aqui, olha, um aramado, onde eu coloco, ó, todas as minhas xicrinhas, né, de café aqui, penduradinhas, tá? E aí fica prático porque eu consegui ganhar um espaço, né? Elas não ficam empilhadas, né? Que todo empilhamento de louça é complexo pra gente conseguir fazer uma organização que ela se mantenha, que não estrague a louça que você tem. Então, nesse caso, eu coloquei aqui, olha, essas xicrinhas desse jeitinho, sempre com a bundinha dela pra frente, tá? Pra evitar que quando você vai puxar, você não puxa pela boca dela. E eu coloco aqui os pratinhos aqui embaixo, então eu consegui otimizar bem esse espaço, tá? E aí a gente tem aqui as outras xícaras que são as maiores, né, que são as de chá e ficam uma na frente e uma atrás, né? Sempre na organização a gente tem uma dica, né, uma orientação que é tudo que tem na frente tem atrás igual também, tá? Porque se você faz as fileiras, você consegue ter um maior controle do que você tem e se precisar, eu quero xícaras de chá, eu já sei que todas elas vão estar lá uma atrás da outra, não vou precisar ficar caçando, aí uma aqui, outra lá do lado, fica muito mais prático isso no seu dia a dia, tá? Então, nesse caso aqui, olha, das xícaras, eu acabo organizando dessa forma, né? Os copinhos, ó, um atrás do outro. As canecas aqui, que é as canecas que a gente usa de café da manhã, que são as de uso frequente, aqui, tá? Então, eu acabo organizando aqui desta forma, tá? Aí, vamos caminhando para a minha cozinha, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre louça, pratos, que é um outro tipo de objeto que é super, super importante que a gente tenha eles sempre super à mão e de uma forma também que fique íntegra, que não estrague, que não lasque, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um outro armário que eu tenho aqui, que é onde eu guardo a minha louça do dia a dia, tá? Como que eu faço aqui? Aqui é um armário, que ele é um armário pequeno, né? Ele é um armário, ó, mas que é um armário bem próximo aqui da área, logo atrás, aonde eu literalmente estou, é a minha mesa da cozinha, né? Porque eu tenho crianças pequenas em casa, então eu fiz questão de ter uma mesa dentro da cozinha, para não precisar ficar aquela organização e cai comida no chão, aqui na cozinha é mais rápido, né, do que na sala, então eu preferi dessa forma. E aí, o que a gente faz nesse caso aqui, que é uma coisa muito importante? Aqui eu tenho, né, eu tenho um jogo de pratos, né, de prato raso, aqui é um outro tipo de prato raso também, prato fundo, prato de sobremesa, para que esses pratos não fiquem todos empilhados e aí dificulte o acesso a eles, né, cada vez que eu for precisar tirar, pegam debaixo da pilha. O que a gente normalmente recomenda, né, na casa dos clientes, e aqui eu uso e super funciona, é uma divisória aqui de pratos, tá? Ele é um aramado para colocar pratos. E aí o que a gente faz aqui?
Um prato que eu tenho aqui embaixo é diferente do de cima, ou seja, eu separo as famílias dos pratos de acordo com esse aramado, tá? Então, por exemplo, se eu precisar pegar um prato aqui, olha, eu consigo pegar facilmente, né, sem precisar tirar ele de qualquer outra pilha. Então, todos eles ficam aqui, né, certinho. Se eu precisar pegar um prato de sopa, por exemplo, eu consigo pegar um prato de sopa sem precisar tirar todos os outros pratos daqui. E esses do meu dia a dia, né, que são os pratos rasos que a gente usa, né, no uso diário, eu deixo eles aqui, que também são acessados com muito mais frequência, então eu tiro, uso, né, e volto pro lugar, tá? Então isso também é importante, você entender como você pode fazer dessa utilização algo mais prático para sua casa. Aqui, né, lembra da bobagem que eu fiz em sair fazendo um monte de armário sem prever, né, lá atrás, quando ainda não era personal organizer? Então, a mesma coisa. Aqui era uma altura muito grande que acabava ficando subaproveitada. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei esse gavetex aqui, olha, que é esse cestinho que ele fica, né, aqui no armário, onde eu coloco o quê? As minhas tacinhas de sobremesa, né, de vidro. Consigo armazenar aqui pelo menos 8 delas, né, que são as mais frequentes, e aí fica muito mais prático para eu conseguir acessar. Ou seja, vocês estão vendo que eu tô subdividindo o meu espaço aéreo? Ou seja, naqueles casos onde você tem um armário que tem prateleiras muito altas e você não queira fazer uma intervenção de marcenaria, porque sim, eu poderia pedir para fazer aqui, né, o marceneiro colocar mais uma prateleira, aqui uma outra prateleira, mas naquele momento eu já tinha feito um baita investimento, falei, não vou chamar ele de novo aqui para fazer. Então, com esses produtos organizadores aqui, eu consegui resolver o meu problema, né, consegui utilizar esse espaço de uma forma muito mais inteligente, né, conseguindo ter um aproveitamento total ali do espaço, né. Aí aqui os copos, né, eu consigo colocar, né, o que eu uso, né, então um atrás do outro. E ainda aqui embaixo, ó, eu coloco os meus copos que não são acessados com muita frequência. Copos de vinho, de cerveja, né, algumas tacinhas de champanhe. Esses são os de vidro, né, que eu uso, assim, com mais frequência. Tenho uma louça, que ela é uma louça que não é do dia a dia, que ela tá mais pra cima do armário, né, onde eu tenho cristal, eu tenho a louça, né, que são pratos que eu não uso para ocasiões especiais, e deixo lá pra cima, tá? Então aqui tem que ficar tudo que é muito mais usado no meu dia a dia, tá? Aí vamos para outro ambiente agora aqui na cozinha, que é um que eu queria mostrar pra vocês aqui, tá? É esse armáriozinho que ele fica aqui em cima do micro-ondas, tá? E aí, o que acontece nesse armário? Esse armário era um que eu queria guardar coisas de café da manhã, né? Que eu achava que, puxa, ele aqui um basculantezinho, né? Ele ia ser muito mais prático pra eu acessar no dia a dia, mas o que aconteceu? Eu também fiz na altura errada. Pois é, naquele momento em que eu não era personal organizer. E aí eu precisei, né, fazer aqui uma adaptação. Isso é até bom que aconteça, porque na casa dos clientes a gente vive fazendo esses tipos de adaptação, então aqui também, né, acaba ficando uma sugestão para vocês. O que a gente tem aqui neste caso? Bom, aqui eu deixo um cestinho com os medicamentos que são os nossos medicamentos de uso diário, tá? Por quê? Esses medicamentos, eles são usados no café da manhã, a gente sempre acaba, né, às vezes esquecendo de tomar, então é importante que você tenha alguns sistemas que você diminua esse tipo de situação. Ou seja, se eu vou tomar café da manhã, os remédios vão ser tomados ali dentro daquele mesmo momento, então eu já deixo eles juntos ali, bem próximos, porque daí fica muito mais fácil, tá? Então aqui o que eu faço, né? Ó, uma outra gambiarrazinha que eu fiz aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, de novo. Eu coloquei aqui, ó, esta mesinha aramada. Por quê? Porque ali em cima eu deixei alguns cestinhos, ó. Tem um cestinho de pães e tem um cestinho aqui de café, cápsula, né, cafés especiais. Por quê? A hora que eu precisar acessar, ó, o cestinho eu pego,
coloco na mesa e depois eu volto. A mesma coisa aqui, né, o café. Então, eu acabo fazendo um nível a mais ali, né, de prateleira no armário e assim acabo conseguindo acessar isso com mais frequência. Então, esse também é um ponto que eu queria, né, mostrar pra vocês. Aí, agora vamos para aquele ambiente, que é aquele ambiente terror de toda a cozinha. Sim, eu tenho certeza que ele é também um pesadelo aí na sua cozinha, que são os potes e travessas. Potes plásticos, aqueles que tem muitos em casa. A gente tem uns de tampa, tem uns que não tem tampa. Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, o que eu queria mostrar para vocês dentro desse lugar? Estou caminhando com o meu tripé aqui, gente, não é fácil fazer live assim, viu? Mas vamos lá, muito amor por vocês, vamos lá. Bom, os potes plásticos, eles são um capítulo à parte, certo? Sim, certo. Por quê? Os potes, eles acabam tomando um espaço muito grande dentro dos armários, eu sei disso, né? Às vezes é muito complicado a gente conseguir organizar e como organizar eles da melhor forma. Então, eu vou dar duas sugestões para vocês, que é como eu normalmente faço, como eu organizo na casa dos clientes. A primeira delas, que seria a solução ideal, né? Mas que nem sempre ela é possível, é guardar o pote com a sua respectiva tampa, tá? Por quê? Eu consigo deixar os potes todos juntos, que sejam da mesma família, eu consigo enxergar muito melhor, eu evito aquele famoso problema, né, do saci. A gente brinca que existem sacis pererês nas casas, né, porque a gente encontra o pé sem o outro par, né, e aqui no caso dos potes a gente encontra a tampa sem pote, pote sem tampa, né. Não me perguntem o que acontece com esses potes quando eles são lavados, né, as tampas são abduzidas, os potes também algumas vezes. Então, nesse caso, se você puder armazenar os potes fechados, é sempre melhor, porque você tem um controle melhor do que tem tampa, o que não tem tampa. Então, o primeiro passo que você vai fazer aí na sua casa, né, para fazer as pazes com esse seu espaço, com esse seu ambiente, com essa sua cozinha, é olhar se todos os potes têm tampa e as tampas têm os seus respectivos potes. Porque nesse momento você já vai ver pote que não tá legal, pote que já deu o que tinha que dar nesta vida, na terra, potes que podem ser doados, às vezes eles estão rachados, eles estão, enfim, não estão numa condição legal, então você já tira esse pote e manda embora, tá? Ou ainda, puxa, eu tenho o pote, ele tá bom. Gente, às vezes, né, faz uma doação, né, na igreja, pra mãe, pra irmã, pra tia, enfim. Acho que tem sempre pessoas ali que estão precisando, né, de pote. Aí me perguntam quantos potes as pessoas têm que ter na sua casa. Existe uma conta, né, que normalmente é feita na casa. Em média, 4 potes por membro da família, tá? É o suficiente. A não ser que você faça, né, puxa, eu faço comida congelada, eu deixo, né, um estoque de comida, vou fazer feijão, já separo as porções, já deixo no freezer. Então, isso é um capítulo à parte, tá? Acaba subindo para 6, mais ou menos, mas em média seria mais ou menos isso, tá? Mas, Regine, se eu não tenho espaço para colocar o pote com tampa, o que eu faço? Então vem aqui comigo. O que você vai fazer neste caso? Você vai tirar a tampa desses potes, mas presta atenção que isso vai fazer diferença aí na sua casa. Você vai guardar a tampa próxima do pote. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso deixar um potinho assim, ó, um dentro do outro. Eu vou colocar a tampinha uma dentro da outra e vou colocar os potes assim, guardadinhos no armário, tá? Um potinho dentro do outro e a tampinha assim, ó, uma embaixo da outra. Por quê? Quando eu precisar pegar esse pote, eu sei que a tampa tá embaixo dele, tá? E aí você pode fazer isso por famílias, que sejam potes iguais. Então, a todos os retangularzinhos que se parecem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um outro potinho, que ele é um potinho retangular também, ele não é igual, mas ele é parecido, ele é da mesma família. Então, o que eu poderia fazer neste caso? Ó, eu poderia colocar assim, né, peraí, tem que fazer isso com uma mão só, não é fácil. Ó, poderia deixar assim, tá bom?
Não é o ideal, mas você já consegue organizar de uma forma que tá. Então você pode fazer isso com os potinhos redondos, você pode fazer isso com os quadrados, você pode fazer isso com os retangulares. E aí vai uma outra dica também que eu não falei lá no pote hermético, mas que é muito, muito, muito importante. Então você anota aí no seu caderninho. Potes retangulares ou quadrados, não redondos, tá bom? O redondo, ele acaba não tendo uma otimização boa de espaço dentro do armário, tá? Então, é muito mais fácil você conseguir organizar os potes no seu espaço quando você tem potes quadrados ou retangulares, tá? Aí, como é que eu faço aqui? Olha, no meu caso, tá? Vamos abaixar aqui, ó. Como que eu fiz? Ó, eu organizei esses potes, eu deixo, ó, com a mesma família. Então, essa famíliazinha aqui junta, essa outra que são potes maiores, né? E procuro não deixar pra trás potes que eu não acesso, tá? No meu caso, o armário, ele é profundo. O que que eu faço aqui? Os potes que estão lá atrás no armário são potes que eu uso pouco, que são potes ou muito grandes, tá? Então, por exemplo, quando eu compro salada, lavo todas as folhas, guardo na geladeira, aí eu vou acessar esse tipo de pote. Tenho um pote que ele é, por exemplo, são potinhos, ó, outros potes herméticos que eu deixo aqui, né? Ó, esse aqui é de outra família, inclusive, esse de acrílico. Que eu acabo deixando ali naquele espaço, né? Porque quando eu tenho algum alimento novo que não esteja ali na minha despensa, eu venho e pego um pote hermético. Então, você tem que colocar sempre aqueles potes, né? Aquilo que você acessa com mais frequência, mais próximo das mãos. Eu vejo, gente, isso parece óbvio, mas não é óbvio. É muito frequente quando a gente vai na casa dos clientes e a gente vê coisas que são usadas todo dia, que estão numa forma que não é legal, não é prática, não é funcional no dia a dia. Então, tenha em mente, tudo que você acessa todo dia tem que estar próximo na sua mão, tá? E de preferência todos juntos, reunidos, tá? Famíliazinha reunida. Então, se é pote, tudo pote junto. Se é travessa, todas travessas juntas. Se é pano de prato junto. Se é alimento, alimento junto. Não deixe coisas espalhadas pela cozinha, porque é muito mais difícil você conseguir encontrar, você conseguir ter uma lógica para isso, né? Você vai perder muito mais tempo procurando, tá bom? Então, na questão de potes era isso, e aí eu queria falar outra dica super preciosa de ouro, que são as travessas. As travessas são um capítulo à parte, né? Por quê? Se você deixa elas empilhadas, a possibilidade de uma lascar, a outra também é muito grande, né? Então, o que neste caso eu procuro fazer, né? A gente sempre procura deixar as peças num formato vertical onde eu consiga tirar, né? Ó, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Ó. Esse daqui, nesse meu caso, lembra do armário feito errado? Então, gente, armário super profundo. O que eu deixo aqui? Aqui são os refratários que eu uso com muita frequência no meu dia a dia, tá? E que se eles ficassem empilhados, era muito mais difícil que eu tirasse eles e não quebrasse, não lascasse, né? Nesse caso aqui, olha, eu uso esse organizador aqui, chamado porta-refratário. Eu amo, amo, amo de paixão esse refratário, tá? Por quê? Eu consigo colocar, ó, o pirex aqui, sem precisar que todos os outros sejam retirados no momento em que eu for usar, né, pra colocar o alimento. Então, eu consigo deixar eles, ó, todos de pezinho aqui. O que eu poderia colocar aqui também, às vezes eu já fiz na casa dos clientes, assadeira, se o cliente tem muita assadeira, frigideira, então é um organizador bem bacana para isso, tá? Ele não tem uma altura muito grande, então você consegue colocar isso provavelmente bem fácil, né, dentro dos armários, tá? E ali atrás, no meu caso, o que eu deixo? Coisas que eu não uso com muita frequência, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uns potes de sorvete que eu até uso para fazer lenço, né, de limpeza, então eu deixo aqui um estoquezinho. Vidros, né, vidros para colocar alimento quando vai na geladeira, eu coloco aqui, né, e os outros vidros, né,
os outros potinhos menores que eu amo, né, e tento realmente utilizar na maior parte dos alimentos, são esses aqui com tampa, né, porque eu posso colocar molho aqui dentro, né, o vidro ele tem uma durabilidade muito superior ao plástico, né, então nesse caso eu gosto muito de colocar os alimentos aqui dentro desses potes, né, de vidro, né, esse daqui é muito bacana porque ele tem, ó, essa travinha, né, então eu coloco aqui, ó, o alimento fica bem vedado, né, ele vai pra geladeira, ele é transparente, eu consigo ver, ele é quadrado, então ele cumpre, ó, todos os meus requisitos, tá? Então aqui é algo que eu gosto de organizar desta forma. Aí vamos agora para a parte das panelas. Sim, a parte das panelas que eu sei que também às vezes é um problema aqui pra vocês, né? Como que a gente faz pra organizar as panelas de uma forma que fique mais prático, tá? Bom, vamos lá. Como que eu oriento, né, aqui os clientes? Do mesmo jeito que a gente guarda, né, ali os potes todos com a tampa, a panela também. É sempre importante que a panela fique junta, gente. Não deixa as tampas ali soltas. A gente às vezes acaba usando alguns organizadores de tampa na casa dos clientes, mas eu só uso isso em último caso. Eu não gosto, eu prefiro que fique realmente com a tampa. É muito mais fácil quando você tem a tampa ali já próxima da panela. Então eu normalmente faço dessa forma, tá? Aqui, olha, como que a gente faz, como que eu fiz aqui. As panelas, se você deixa a panela, normalmente ela tá com a tampa, né, assim, certo? E aí não dá pra colocar uma panela, né, em cima da outra. Mas se você inverter a tampa, você já consegue, ó, colocar uma panela em cima da outra, tá? Então isso é uma dica assim bobinha, mas que vale muito a pena você tentar fazer aí na sua casa, tá? Tentar inverter a tampa e aí você coloca uma panela em cima da outra, tá? É assim que eu fiz aqui na minha casa, olha. Porque daí eu não preciso ter panela atrás, tá? As minhas panelas estão aqui nesse espaço, tá? Outra coisa também importante, né? No caso das frigideiras ou nas panelas, se você for colocar uma panela dentro da outra, você colocar, ó, um papelzinho toalha aqui, existem forros de gaveta, né? Alguns materiais que são específicos para isso, mas o mais barato que você vai fazer, o mais rápido e mais simples é pegar um pedacinho de papel toalha, colocar aqui dentro para você apoiar a outra panela ou que seja, no meu caso, a frigideira, tá? Por quê? Porque se você não tem esse papelzinho aqui, a panela de dentro ela vai começar a arranhar a panela de baixo. E com isso vai começar o quê? A descascar, né, o revestimento dela. Então isso é uma dica super importante, tá? Deixe sempre, ó, um papelzinho embaixo, tá? Outra coisa também que eu acabei falando em papel toalha, né? Acabei lembrando aqui agora. Tem muita gente que fala, puxa, mas eu não gosto de deixar o pote de plástico fechado porque eu acho que fica com cheiro. O que eu posso fazer nesse caso? Gente, o pote, ele tem que estar seco, né? Então, o primeiro passo, não guarde o pote quando ele ainda estiver úmido, ele precisa estar super seco. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo papel toalha ali, um pedacinho, vai cortar em 4 e vai colocar um pedacinho do papel toalha dentro do pote e vai fechar o pote. Esse papelzinho que você não dá nada pra ele, ele acaba absorvendo, né, possível umidade, odor, então ele é ótimo. E aí quando você vai abrir o pote pra usar, não joga o papelzinho fora, você deixa lá no armário, a hora que voltar o pote pra dentro do armário, já coloca, né, ali dentro, né, do pote aquele papelzinho. Isso funciona muito bem, tá? Então aqui no caso das panelas, né, sempre aquelas que são mais usadas, né, com mais frequência, sempre pra frente, bom? Aí agora que a gente falou sobre as panelas, a gente vai falar do terror número 2 da cozinha. Sim, o terror número 1 é o pote. O terror número 2 é a gaveta de talheres.
usados para cozinhar e para servir. Sim! Aquela gaveta, né, que tem faca, a colher de pau, a colher de silicone, a espátula. A hora que você vai abrir, quase você sai sem um dedo das mãos, né, porque elas ficam todas soltas ali, junta, misturada. Então, gente, isso é super perigoso, é muito perigoso, né? Organizar esses utensílios, mais do que não deixar ali aquela bagunça, e você conseguir acessar o utensílio que você precisa no momento que você precisa, é muito importante, porque você acaba tendo uma forma segura de guardar esses alimentos, principalmente quando tem objetos cortantes, como facas, o cortador de pizza, a faca, né, tesoura. Então não é legal deixar eles assim na gaveta, tá? Então, como que eu fiz aqui na minha gaveta? Vamos lá. Aqui. Pra cá o fio, a gente anda com fio, anda com tripé, é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Ó, o que eu fiz aqui na minha gaveta? Eu separei esses utensílios em organizadores. Esse organizador aqui chama divisória de gaveta, tá? A gente sempre procura colocar esses organizadores de acordo com a gaveta que você tem, para que eles não fiquem sambando ali dentro da gaveta, tá? Então, nesse caso aqui, como é que eu fiz? Aqui eu coloquei todas as facas. Aqui do lado, ó, todos os meus itens de servir, ou seja, a escumadeira, a colher de arroz, o pegador, tudo que eu uso para servir. E aqui, tudo que eu uso para pré-preparo, tá? Vocês vão ver que nesse caso, aqui na gaveta, ó, não cabia um outro organizador. Eu fiz várias tentativas, então o que eu fiz? Eu preferi deixar todos os abridores aqui, ó. E esse buraquinho que ficou aqui, eu deixei as minhas colheres, né, que eu uso, ó, espátula de silicone, aqui o ralador de limão siciliano e noz moscada, que ele é mais delicado, né, esse daqui, olha, o pincel. Então, é tudo que eu uso para pré-preparo, eu deixo aqui, né. Aqui ficaram o quê? Cortadores. O que é cortador? Cortador, desde o cortador de ovo, a tesoura, cortador de legume, o de pizza, ó, tudo aqui dentro, tudo que é cortador, tá? Dentro da casinha. E aqui nessa outra casinha, o que é abridor, tá? Então, o abridor de garrafa, o abridor de lata, ou seja, quando você tem uma gaveta organizada dessa forma, fica muito mais prático você conseguir acessar esses objetos e eles não ficam todos juntos e misturados aqui dentro, tá? Então isso é uma coisa também bem interessante. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, e aí eu vou tirar o meu celular daqui pra mostrar, olha só. Organização de panos de prato, tá? E toalhinhas de mão. Como que eu faço aqui? Aqui era uma gaveta. E para que ela não ficasse, né, misturada, essas duas partes, eu tenho essa divisóriazinha aqui, olha, que eu comprei na internet. Eu coloco aqui, ó, uma fita dupla face grudada aqui e outra lá atrás. E aí eu consigo deixar aqui, olha, um espaço para todos os panos de prato e toalhinhas. E aqui fica todo o item que eu vou colocar na mesa. Então, no caso aqui, olha, tem os descansos de panela, os pegadores aqui de travessa, já que está próximo do fogão, né? Então, eu tenho essa gaveta organizada de uma forma que ela fique prática, né, e funcional no meu dia a dia, que isso é muito importante. Quando você deixa o pano de prato assim, ó, dobradinho, ele de pezinho, eu consigo ver todos que eu tenho, eu consigo usar todos eles, eu não fico usando sempre o de cima e o de baixo, pobre coitado, fica amarelado até, de tanto que eu não uso. Então aqui é uma forma que eu gosto bastante de organizar os panos de prato, né, todos eles de pezinho, tá? E aí eu vou mostrar também pra vocês a parte da organização das toalhas de mesa, tá? Que também é um ponto bem crítico, né, em algumas casas, né? Normalmente o que eu vejo, as toalhas empilhadas dentro da gaveta. Isso não é muito prático, tá? Por quê? Você acaba usando sempre a de cima. Quando você vai precisar tirar de baixo, já faz aquela confusão, aquele fuzuê. Então, aqui nesse caso, como que eu faço a organização
da gaveta de toalha, ó. Eu deixo as toalhas organizadas, elas assim, ó, também. Sabe aquele que a gente chama de dominó, né? Uma atrás da outra, ó. Porque eu consigo ver todas as toalhas que eu tenho, né? Consigo acessar e sem que elas fiquem empilhadas, tá? E aqui eu deixo os joguinhos americanos, tá? E toalhinha de lancheira, que faz tempo que ela não vê utilização, coitadinha, tá? Então é isso que eu normalmente, é dessa forma que eu normalmente, né, organizo aqui a minha cozinha, tá? Bom, esses foram alguns pontos em que eu queria, né, passar aqui com vocês nessa live. Ela vai ficar aqui gravada, então se você quiser assistir novamente, você vai ter acesso a ela. Não esqueça que a gente tá fazendo, né, todas as segundas-feiras a live, né, fazendo as pazes com a sua casa. Essa semana foi da cozinha, na semana que vem será outro tema. É só você olhar lá no meu perfil que tem toda a agenda até março. Então, fique atento. Se você tiver alguma dúvida em relação à cozinha que a gente falou aqui, pode me mandar uma mensagem ou vídeo no direct. Eu vou adorar te ajudar a entender um pouco qual que é o problema que você está enfrentando aí na sua casa. E se você gostou dessa live, se ela foi útil para você, compartilha com alguém, com a mãe, com a tia, com a amiga, enfim. Vamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas. Tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês, ótima semana, excelente segunda-feira e aproveita, ó, segunda-feira está começando, né? Então, se a sua cozinha não tá prática, se você tem ali um ponto que não tá, né, te atendendo, aproveita pra fazer isso, não deixa passar não, aproveita que segunda-feira é o nosso tema, ó, Segundou Cozinha, tá bom? Um beijão pra vocês.